presença de Deus, adorando a Ele mais um domingo. Amém. Deixa a água para mim, por favor. Obrigada. Amém. É muito bom a gente poder estar na casa do Senhor. So good for us to be in the house Ontem of the tivemos uma Lord. manhã de descanso com as nossas irmãs, que foi Yesterday maravilhoso. we had a morning of rest with our sisters in Christ together. E hoje eu tô com muita expectativa para o que Deus vai falar And today I have conosco a lot nessa of manhã. expectation about what God is going to speak Mas to feche us seus olhos, vamos today. orar ao So Senhor. close your eyes, let's pray. Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua casa. We are here, Lord, in your house. E a Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir a And Tua your word palavra, says Senhor. that faith comes by hearing and E hearing nessa your manhã, word. Senhor, nós abrimos o nosso And this coração. morning we open our Abrimos hearts a nossa mente open our para minds receber aquilo que o Senhor tem para to nós. receive what you have for Espírito us. Santo tem a liberdade de agir. Holy Spirit, have freedom to move. Fala conosco, nos Speak to us, transform nos us, corrige. correct us. Senhor Deus, traz a Tua graça, a Tua Bring us your misericórdia, grace, your nos mercy. perdoa. Forgive Vai us. trabalhando em nós, Work Senhor in Deus. us. Pai, Senhor, que eu seja somente um May I instrumento, only be an mas que seja o instrument, Teu Espírito Santo, but may be your Holy que realmente Spirit nos transforme, who truly que realmente transforms fale us, who conosco, truly speaks que nos to us, convença. who will convince Em us. nome de Jesus nós In Jesus' oramos. name we pray. Amém. Amen. Amém. Amém. Ontem, quando a gente estava fazendo o devocional ali no piquenique, Yesterday when we were doing the devotional at the nós falamos picnic, sobre a importância de we descanso, a talked about the importância da importance gente of aprender a descansar a nossa resting, of alma, learning how to descansar os find nossos rest to our souls, pensamentos. finding rest for our thoughts. E a verdade é que hoje eu quero continuar mais ou menos nisso. And today I want to continue on this, Mas eu quero falar sobre a importância da nossa entrega. but I want to talk about the importance of our E antes de eu surrendering. falar até mesmo o título da And mensagem, even before we talk about the title of eu the quero convidar message, você a abrir em I want to Marcos invite you 12, to open your Bibles to 41 Mark chapter a 12, and we're 44. going to read verses 41 through 44. E diz assim: And it says, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd placing their money into the temple treasury. Many wealthy people put in large amounts, but a poor widow came and dropped in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their surplus, but she, out of her poverty, gave everything she had to live on." Recentemente eu li essa passagem enquanto fazia meu devocional. I recently read this passage when I was doing my devotional. E é uma passagem que tem falado muito And comigo. it's a passage that has been speaking a lot Eu to me. até falei sobre ela aqui, acho que foi na quinta-feira. I think I briefly nosso talked momento about de it on oferta. Thursday during our offering Mas a moments. verdade é que essa passagem fala muito mais sobre... Não fala só sobre dinheiro. But this passage talks about not only money. Ela está falando sobre coração. It talks about our Está hearts. falando sobre It obediência. talks about obedience. Está falando sobre It entrega. talks about surrender. E está falando sobre uma entrega And it's talking completa. about a total E eu surrender. quero usar essa viúva como exemplo para nós. And today I want to use this widow for us. Não só nas ofertas. Not just about offerings. Porque eu quero usar ela como exemplo de Because I como want to viver uma vida de Use her entrega as an example completa. of how to live a life of total E surrender. hoje o tema da nossa mensagem é: And the theme of our message this morning o is, que você tem entregue ao Senhor? what have you been surrendering to the Lord? A verdade é que quando a gente fala sobre entrega, The truth is that when we talk about surrender, de acordo, com o dicionário, according to the dictionary, entrega significa ação de entregar, it's the act of giving, ato de pôr algo nas mãos de outra of pessoa. putting something into someone else's Quando eu hands. entrego algo ou entrego uma When I encomenda, surrender or give something, pode ser também a transmissão de algo, it can also be a transmission a of transferência something, de posse de algo, the transfer of possession of de something, responsabilidade ou de controle. of responsibility, of control. Talvez quando eu entrego um projeto, Sometimes when I deliver a eu estou project, esperando que aquela pessoa seja responsável por I aquele expect projeto. that person to be responsible for E it. também é uma dedicação total a uma But it's causa. also a total dedication Uma to a pessoa, cause, uma to a tarefa. person, to a project. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa teve muita entrega Wow, that nisso. person they were surrendering themselves Essa in pessoa se this. dedicou a They isso. dedicated themselves to E é this. o ato também de você se submeter. And it's also the act of submitting. O dicionário fala de
rendição. The dictionary talks about surrendering. Então a gente entrega a autoridade. So we submit and we surrender to A gente authority. se entrega à vontade de alguém. We surrender to someone's will. Isso tudo é o dicionário. This is all just a Mas quando dictionary. a gente vai para o significado bíblico, But when we go to a biblical meaning a in our Bíblia nos lives, mostra em diversos the Bible versículos shows us throughout many verses como nós precisamos viver uma vida de entrega how ao we Senhor. must live a life of surrender to the Deus Lord. nos chama para uma vida de God entrega calls us a to a Ele. life of surrender to Him. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. So Jesus said in Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Negue-se a si mesmo. Deny yourself. Jesus chama para uma vida completamente de Jesus dedicação. calls us for a life of Uma complete vida dedication. em que a gente se nega A life where we deny ourselves. e uma vida que a gente vai seguir a Ele com todo o nosso And a coração. life where we are going to follow Him with all of our hearts. Quando a gente vai para a lei mais importante, Deuteronômio 6, 5 a 6, When we talk about the most important law in the Old Testament, Deuteronomy 6 diz: says, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, love the Lord your God with all your heart de toda a sua all alma your soul, e de todas as and suas with all your forças. strength. Então é uma vida de It's a entrega life ao of Senhor. surrender to Deus the nos Lord. chama para uma vida de entrega. God calls us for a life of Nós surrender. precisamos amar Ele com tudo que We have nós to temos, love Him with com everything that todo o we are, nosso coração, with all of com our toda a hearts, nossa alma, com with todas all of as our souls nossas and with forças. all of our E strength. esse é o que nós deveríamos fazer This is diante do what we Senhor. should do before the Lord. Mas a verdade é que será que nós temos entregado tudo But the diante do truth is, Senhor? have we been surrendering everything before Ou a the gente Lord? entrega uma parte, Or do ou a we gente surrender a part? entrega a sobra. Do we E eu não surrender estou falando the de rest? And dinheiro I'm not aqui. talking about money Eu estou here. falando de muito mais do que isso. Eu I'm estou talking falando sobre about so vida. much more. E aí, ou a gente entrega aquilo que é só Do confortável. we just give surrender to the Lord what is comfortable? Quando a gente vê nessa passagem, fala que os ricos achavam que estavam dando muito porque When a we look at quantia this era grande. passage, the rich, they thought they were giving a lot because they were giving in large amounts. Mas a verdade é que aquela quantia que eles estavam dando não fazia diferença para But the eles. truth is that that amount didn't make any difference for them. E eu acho lindo imaginar Jesus sentado, And porque a I think Bíblia fala it's que Jesus estava beautiful. The sentado. Bible says that he was sitting, E watching ele them, estava observando. and he was observing. E aí eu imagino Jesus exatamente assim, sentado, observando, And I imagine Jesus literally sitting down, olhando, né, os ricos observing, virem e looking darem at as suas the ofertas. rich coming, bringing their E offerings. era algo público, né? Porque para And it was something Jesus public observar e ver a because quantia que as Jesus pessoas estavam trazendo. observing the amount that people were bringing. Então as outras, imagino que as pessoas olhavam e falavam assim: "Nossa, olha como essa pessoa é rica". I imagine other people looking and Nossa, saying, como essa wow, pessoa é look how rich generosa. that person is, look how E eu generous that imagino person Jesus is. observando. And I imagine Jesus E observing, aquela viúva vem, and the widow entrega comes, as duas moedas pequenininhas. puts those 2 pennies, Que a Bíblia deixa those claro. 2 little A coins. Bíblia não só chama de moeda pequena, The Bible doesn't only call them small como coins, também fala que é de pouco valor. but how worthless, E- very little value they were. Então era realmente muito pouco It dinheiro. was very E little aquela money. viúva vai e entrega essa moeda. So the widow goes, surrenders that coin, E aí Jesus observa aquilo. and E a Jesus Bíblia diz que observes ele that. chama os seus And the Bible discípulos. says that he calls his E ele chama os disciples. discípulos e ele fala assim: "Ó, Calls você his tá vendo aquela disciples, viúva and aí? he says, you see that widow there? Ela entregou muito mais do que todos She aqueles gave aquelas far more pessoas than ricas. the other rich people. Porque aqueles deram o que sobrava, Because they were giving out of mas their ela deu surplus. tudo que tinha para viver. But she gave everything she E had. quando a gente fala sobre entrega ao Then Senhor, we're talking about surrendering a to gente the está Lord. falando sobre uma entrega que faz diferença We're nas talking nossas about a vidas. surrendering that makes a difference in our A lives. entrega ao Senhor faz diferença. Surrendering to the Lord Não makes a adianta a difference. gente querer dar aquilo que sobra. It's worthless for us to try to give what is A left to Him. entrega de vida ao Senhor The faz surrendering diferença of em our whole nós. lives to God makes a difference in our Quando a lives. gente realmente vive em dedicação ao When Senhor, we truly live in dedication to the Lord, isso reflete em todas as áreas da it nossa vida. reflects in all areas of our lives. Deus não quer que a gente viva uma vida para Ele que não faz diferença. God doesn't want us to live a life for Him where it doesn't make a difference. Lucas 14:33 diz assim: Luke 14:33 Da says, mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu in the discípulo. same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Jesus está deixando claro, olha, se eu não for prioridade na sua Jesus is vida, making it clear, look, if I'm not priority in your life, você não tem como ser meu discípulo. you cannot be my disciple. Porque o que eu peço Because what I ask, é um custo alto. it's a high Tem outros price. momentos que a Bíblia fala, quem é aquele que constrói uma torre sem medir os custos? Other moments, Jesus says, who builds a tower and does not count the costs? Jesus deixa muito claro Jesus makes it que o clear discipulado existe
existe um custo that there's a cost to de ser discípulo discipleship. de Jesus. There's a cost É a to gente being Jesus' priorizar a disciple. Ele. And E a gente prioritizing viver a Him. nossa vida de total entrega a Living our Ele. lives in total surrender to Him. A gente busca muito encaixar Jesus na nossa We vida. try to many times fit Jesus into our Meu lives. Deus, tem um evento das mulheres. Oh, I have the ladies' Vou ter que event. encaixar isso aqui. I have to Nossa, fit tem Jesus que ir in na igreja às this. quintas I have e to go to domingos. Vou church ter que Thursdays on encaixar Sundays. isso I have aqui. to fit it into my Eu tenho que life. fazer meu devocional. Oh, Vou I ter have que to do my encaixar isso devotional. I have aqui. to fit it into E my a gente life. está encaixando tudo, né? A gente sai encaixando Jesus nas And we are brechas que a gente fitting tem. Jesus into the open spaces we have. Mas a verdade, queridos, é que a gente tem que encaixar a nossa vida But em the truth is Jesus. that we have to fit our lives into Não é Jesus. Jesus que vai se enfiando nos Jesus buracos. is not the one who is going to fill the É a gaps in our nossa lives. vida que vai sendo entregue a Jesus Our lives are Cristo. totally surrendered to Eu só Christ. aceito um trabalho se I for o que only Jesus quer accept para a mim. job if that's what God Eu wants só for me. vou nesse lugar se é o lugar que Jesus tem Only para go mim. to this place if this is the Eu place só me God wants me to relaciono go. com essa pessoa se for a pessoa I'll que Deus only tem para mim. relate to this person if God wants me to Eu só relate to vou that falar dessa person. forma se é a forma que agrada I'll ao only Senhor. speak this way if this is Você está going to please entendendo the a Lord. diferença? Do you understand the Não é a difference? gente faz uma ação It's not about we do e a something gente ora e pede para Jesus ir and atrás then da we pray gente. and ask God to come after A us. gente pergunta, Senhor, esse é o lugar? We ask, Lord, is this the Senhor, place? essa é a direção? Lord, is this the E direction? aí a gente segue? And then we Por follow. isso que faz diferença. That is why it makes Uma a vida de difference. entrega faz A diferença. life of surrender makes Uma a vida de difference. entrega significa que qualquer decisão que você for fazer na sua vida, A life of surrender means that any decision you're going to take in antes your de life, você achar o que é melhor ou pior, before you think what is porque best or claro que a gente worst, tem que ponderar e a gente because tem que of fazer course boas we have to escolhas, ponder and make good a choices. gente entrega para o Senhor e fala, But Senhor, before me all of ajuda a that, não we errar. surrender to the Lord and say, Lord, help Senhor, me me to not make ajuda a a não mistake. entrar na porta Help me errada. to not walk through the wrong Faz door. diferença. It makes a As pessoas difference. veem Jesus como religião. People see Jesus as religion, Algo que você busca somente em dias de culto. something that you seek when it's a day of Mas, querido, service. Jesus precisa fazer parte de todas as áreas But da Jesus nossa needs to be a vida. part of every area of our Enquanto a gente lives. não entende que a entrega precisa ser completa, As long as we don't understand that the surrender must be a gente complete, nunca vai experimentar tudo que we Deus will tem para never nós. experience everything He has for Quem us. aqui, por exemplo, consegue entregar ao Senhor as suas escolhas antes de Who fazer a here, for escolha? example, can surrender to the Lord their choices before Não é they even depois que você make the fez que você decision? vai, It's que not você vai after you entregar make para the o Senhor. decision you're going to go after the Lord. Antes de algo acontecer ou depois, quem é o, se Deus é Before a something primeira happens, pessoa que você Is pensa? God the first person you think of? Quando algo está difícil, quando algo está maravilhoso, When something is difficult, when something is é para wonderful, Deus que você corre. do you run to É para God? Deus que você dá a Is glória. it towards God that you give glory? Quando as pessoas falam de você, a primeira coisa que elas pensam é numa pessoa que ama falar de Deus. When people talk about you, is the first thing they think of someone who loves talking about God? É aquela. Se a nossa vida é de completa entrega ao If Senhor, our lives, they are a full é surrender como to se a the gente Lord, tivesse que transbordar it's as if we do had to Senhor. É overflow como se tudo a God. nossa vida It's fosse as if sobre everything in Deus. our lives is A about ponto das God. pessoas olharem para To Daiane the e point falarem of assim, people looking at nossa, Diane and olha saying, como ela é uma mulher de Deus. look what a woman of God E she mesmo que elas não is. entendam, And even if they don't talvez elas olhem understand, para Daiane e falem assim, nossa, olha que menina religiosa. maybe they look at Diane and they think, oh, what a religious Tá sempre lady. na igreja, She's toda hora always tá na at church, igreja, all the time só at fala church. de Jesus, She only talks about porque Jesus o mundo talvez não because the entenda. world might not Mas a understand. verdade é que as pessoas precisam olhar But the para truth nós. is that people need to E look elas at precisam us saber que and nós they somos need to discípulos know de that we are Jesus. disciples of Não Jesus. tem como a gente ser discípulo de Jesus It's escondido. impossible to be secret disciples of A gente é Jesus. discípulo de Jesus em público. We are disciples Por of isso que ele Jesus fala, publicly. renuncia tudo. That's why he says, Não tem renounce como você querer everything. os dois. You cannot want both. É claro que a gente vive nesse mundo. Of course, we live in Nós this vamos world. ter que priorizar as coisas, We'll as have coisas to que a gente vive, prioritize the o things nosso that we live, trabalho, muitas our coisas. jobs and so Mas, many other queridos, things. muito maior do que os nossos trabalhos. But much more than our Muito jobs. maior até mesmo do que as nossas Greater famílias e os than our nossos planos. families and our plans. Não precisa ser a nossa entrega ao Senhor. Needs to be our surrender to the Lord. Deus precisa ser God prioridade. needs to be the priority. Se a gente vive essa vida If we sem live entregar this para o life Senhor antes, without surrendering everything to the a gente Lord, está tentando encaixar Deus na nossa we're vida. trying to fit God into our A minha lives. vida não é minha. My Você tá life is not entendendo? A mine. Do minha you vida não é understand? minha. My life is O not que eu vou mine. fazer com ela não é da minha vontade. What I am going to do with it, it's not my Quando a will. gente aceita Jesus Cristo, When we accept quando a gente Jesus, declara que Ele é o nosso Senhor When e we declare Salvador, that He's our Lord and a Savior, minha vida não é minha. my life is not mine Os anymore. filhos não são nossos. My kids are not ours. Entende? Do you Quando understand? eu dirijo um filho nos caminhos do Senhor, When I guide and direct a child in the ways o of the meu Lord, filho ou os filhos são do Senhor the primeiro. children, they are first the Aí eu Lord's. pergunto, Senhor, o que o Senhor quer fazer na vida And dos then meus I ask, filhos? Lord, what do you want to O que do in o my Senhor quer children's fazer na life? minha casa? What do you want to do in my Senhor, house? se o Senhor está preparando eles para If you are isso, preparing them for this, então, Senhor, me ajuda e me dá sabedoria para que eu then Lord, guie.
help me and give me wisdom so Mas I é o can que o guide Senhor them. quer. But it's what Quais does the são os Lord planos que o want? Senhor What are the tem? plans that the Lord A has? igreja é do Senhor. The church is the Lord's. E muitas vezes essa é a nossa oração. And many Senhor, o times que this o is Senhor our quer que a prayer, gente Lord, faça? what do you want us to do? Senhor, eu até quero fazer assim. Lord, I even want to do it Mas like essa é a this. vontade que o Senhor quer. But is this your É will? isso que o Senhor quer que a gente Is this faça. what you want us to do? Tudo que a gente tem em nossos trabalhos. Everything we have, our Muitas jobs. vezes eu falo pro Senhor, Senhor, se fosse por mim, eu já tinha saído. Many times I tell the Lord, Lord, if it was Mas, up to Senhor, me, I se would é have da left sua already. vontade, me But if it's your will, ajuda, help me me. direciona. Guide Se é me. pra eu ficar, eu fico. If it's for Se me é to pra stay, sair, I'll eu stay. saio. If it's to Mas, leave, Senhor, I'll que seja leave. feita a tua But Lord, may your vontade. will be done. Mas se a gente vive essa vida But if we live this achando life, que trabalho, thinking that achando work, que filhos, thinking that children, achando que casa, thinking that our achando homes, que planos, thinking that our achando que plans, férias, that our achando que vacation, todas as coisas da nossa vida são separadas that de Deus, everything around us, they are separate and apart você from está God. dando aquilo que é tudo ou você está dando aquilo que Are you sobra? giving everything to Him or are you giving whatever Você is está sendo left? como os ricos ou você Are está you sendo being como a like the viúva? rich or like the widow? Os ricos dão aquilo que sobra. The rich, they give out of whatever they have Eles left. podiam usar esse dinheiro? Could Podiam. they use that money? Yes. Mas não fazia diferença também, But it porque eles didn't even tinham make a mais. difference because they had A more. viúva, ela entregou as The widow, moedas. she gave Ela those entregou coins. tudo o que She ela gave tinha. everything Ela falou, she Senhor, a had. minha vida She inteira said, é Lord, sua. my whole life is Tudo que eu yours. tenho para viver, Senhor. Everything I Todas have as to coisas live. que eu faço com essa vida. All of the things I do in this Tudo que eu life, tenho é everything I have seu. is yours. Você tem entregado tudo diante do Have you been Senhor. surrendering everything before the É claro Lord? que vir à igreja, é claro que fazer as coisas, Of né, course, coming nossas to church disciplinas espirituais são and importantes. practicing our spiritual Mas, querida, é disciplines, só they are uma parte important. da nossa vida But they com are just a Deus. part of our lives A with gente God. ora, a We gente pray, jejua, we a fast, gente vem à igreja, we come to a gente church, está em comunhão. We are in fellowship. Mas a entrega total é muito mais do que But nessas total horas surrender somente. is greater than just in É a these gente ter uma moments. vida de entrega nos nossos trabalhos. It's having a life of É a surrender gente ter uma at vida our de entrega jobs. como pais. Having a life of A surrender gente ter as uma vida de parents. entrega como filhos. Having a life of surrender as A gente ter uma children. vida de entrega como irmão, Having a irmã, life of irmã, surrender irmão em as Cristo. brothers and sisters in Christ. É uma vida constante de It's a entrega. constant life of A gente surrender. precisa aprender a entregar tudo na We nossa have to vida. learn to surrender everything E in our entregar os lives. nossos caminhos And diante do surrender Senhor. our ways before Him. Entregue o seu caminho. Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Psalm 37:5 says, "Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this." Entregue o seu caminho, Commit your confie way to the e Lord. ele Trust, agirá. and He will do it. Ontem, no piquenique, a gente estava falando sobre a importância de confiar para a gente poder descansar. Yesterday, the picnic, we were talking about the importance of trusting in order E eu to gostei do rest. exemplo que eu dei ontem, então vou dar o mesmo exemplo And I aqui. like the example that I gave yesterday, so I'm E a going to use Suzy the já tá same today. preparada, porque o And exemplo foi com Suzy's ela. already prepared because the example was with her. E a Suzy, ela tem uma o que é aquilo, Suzy? É uma... É onde você faz os bolos. Como é que é o nome daquilo? Uma forma. É, Suzy has é uma forma a que você cake tem. pen. É forma? Eu não lembro agora. Mas é uma forma que ela tem de cozinha. Suzy has E ela a ama. cake pen. A de assar Okay, carne, she isso. has a- Uma She assadeira. has an Enfim. oven pen. E aí ela ama aquilo. E And she toda vez que ela loves traz that. pra igreja, And every time she ela brings faz it to the church, questão de que aquilo tá lavado pra ela she voltar pra makes casa. sure that that is washed before she goes home. O pastor Thomas é igualzinho. Pastor Tá? Ele Thomas tem is coisas exactly também the que same. ele faz questão de There que are ele volte things pra he casa. makes sure Porque that você he wants gosta to tanto wash it. daquilo, né? Because you like that so much. Então o exemplo que eu dei foi exatamente esse. So that was exactly the example I Se gave. você entrega uma coisa que é super importante pra você, If you give someone something that is important to you, seja o que for, né? De cozinha, whatever o it que for. is, Se a você kitchen entrega esse objeto utensil, pra uma if you pessoa give this object to que someone você sabe que é esquecida, that you know that person que is você forgetful, sabe que não cuida bem you das know that coisas, person does not take care of e aí things, aquilo é tão importante pra and você, then that is so important mas for você you, entrega pra alguém que você sabe que talvez não cuide tão bem. but then you give it to someone who you know is not going to Vamos take ser so bem good care of sinceros it. aqui. I mean, Você let's vai be honest. descansar? Are you going to be resting? Você vai confiar? Are you going to be able to Você vai trust? ficar ansioso? You're going to be Ai, meu Deus, anxious. tem que pegar isso. Oh, I have to Aí eu get tenho que that. lembrar essa Oh, I pessoa. have to remind that A person. Dione, ela já me entrega o prato dela e já fala, olha, esse prato eu quero de volta. Giovanni gives me a plate and she already says, I want it back, E eu okay? já sei que eu já fico procurando esse prato And na then I'm igreja. already looking for that plate around the church. Tá? Porque é aquela coisa, olha, eu sei que tem muita coisa aqui na igreja, meu prato pode ficar Because she says, perdido. no, I know this church has a lot of things, so my plate maybe I get lost in all of the stuff. Porque você já fica ansioso. Because you already get Mas se eu anxious. entrego essa forma ou esse prato, But o que if seja, I give this plate, this pra uma pen, pessoa whatever, que eu sei que vai tratar bem, that I know that this person que is eu going sei to que essa take good pessoa é care mais of it. organizada até mesmo do que That I eu, know that this person might be even more que essa organized than pessoa I ama am. limpar as That this coisas. person loves cleaning E eu things. vou entregar aquilo e vou I'm descansar going to sabendo que give essa it to pessoa that vai me person entregar de and I'm volta going to rest
E ontem as mulheres ainda knowing falavam that they assim, will se give it bobear back com to me. comida dentro. And then the ladies even said, yes, maybe they might even give you back with food in it. Então é aquela coisa do eu vou descansar porque eu vou ter de volta. So it's that idea of I'm going to rest because I know it's going to come Quando a back gente to me. fala sobre entregar, When we talk about a gente precisa surrendering, falar sobre confiar we também. have to also talk about Porque quando a trusting. gente entrega os nossos caminhos ao Because when Senhor, we surrender our ways to the a Lord, gente não está entregando alguém que vai destruir o nosso caminho, we are not giving it to someone who's going to que destroy não our quer o ways, nosso bem, who doesn't que want não the sabe o best que é for melhor us, para nós. who doesn't know what is Quando the a gente best in our entrega os lives. nossos caminhos ao When Senhor, we surrender and a gente commit está our ways to the entregando Lord, literalmente para aquele que nos criou. we are giving to the one who created A gente us. está entregando para aquele que orquestra o We are universo. surrendering to the one who A orchestrates gente the está criando, universe. a gente está entregando para aquele que a Bíblia diz que We ele é are bom, surrendering to the one who the que ele é Bible says fiel, that is good, who is que ele faithful, se tardia para irar. who is late to anger. É um Deus que pode nos He's a perdoar. God who can É um forgive Deus que us. pode nos He's a transformar. God who can Então, transform se eu us. estou entregando os meus caminhos na mão I desse am Deus surrendering my que ways me into this ama, God's hand, que me who redime, loves me, who que me redeems me, who salva, saves me. então eu posso sim entregar e So yes, I can descansar e surrender to Him. confiar, I can rest in porque Him eu and I can creio que o trust meu in Him Deus agirá. because I know that my God will move. Salmo 37:5 na prática. Psalm 37:5 Eu in entrego os meus practice. caminhos ao I Senhor. commit my ways Eu to the Lord. confio no I Senhor. trust in E the eu Lord. sei que Ele é And fiel I para know that agir. He is faithful to do it. Uma pessoa que fez exatamente isso na A Bíblia person who did this in the Bible, é Maria, it's mãe de Mary, Jesus. mother of Jesus. A Bíblia diz em Lucas 1:38 The assim: Bible says in Luke depois de 1:38, Maria ter recebido toda a ordem de Deus, after she received all of the vamos instructions lembrar, from the Maria era Lord, virgem. let's remember Mary was a virgin. o anjo vira para ela e fala que ela vai ter um filho. The angel turns to her and says that she's going to have a E no child. final de tudo, And after all of Lucas this, 1:38 diz assim: Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Maria era rica. Was Mary rich? Maria era talvez uma pessoa que tinha super um status na sociedade. Did Mary had a lot of status in society? Mas definitivamente ela tinha o coração que precisava. No, but she definitely had the heart that Olha she que needed to lindo have. que ela fala. Sou Look how serva beautiful she do says. Senhor. I am the Lord's Que servant. aconteça comigo conforme a tua May your palavra. word to me be fulfilled. Queridos, ela era virgem. She was a virgin. Ela estava prestes a se She was casar. about to get married. Ela tinha uma reputação em jogo. She had a reputation Tá? that Até was porque at stake. imagina se as pessoas veem ela grávida e ela nem casada Imagine era. people seeing that she was pregnant, she wasn't even Mas married. independente dos próprios But planos que ela regardless tinha, of her own plans, ela vira para o Senhor e she fala: turns to the Lord and says, seja feita a tua vontade, your will be Senhor. done, Lord. Seja feita, ela fala assim, conforme a tua she palavra. says, may your word be fulfilled. Sou serva do Senhor. I am the O que Lord's significa, servant. Senhor, eu entreguei minha That vida a means, ti. Lord, I have surrendered my O life to Senhor é you. o meu Senhor, o Lord, Senhor é o you are meu my Deus. Lord, you are Então my seja God. feito So conforme a tua may it be palavra, done Senhor. as your word. Muitas vezes nós fazemos tão bem os nossos Many planos. times we do our plans Se so você é aquela well. pessoa que gosta de planejar, You're the person that likes eu to plan. amo planejar. I love planning. O Thomas sabe disso. Thomas knows this. Todo final de ano, Every end of the aniversário. Ih, queridos, eu tenho birthday. várias listas de I have planos e several sonhos lists e of plans, projetos. of Eu amo dreams and sonhar. projects. I love Eu to não sou dream. muito organizada, I'm mas not eu very amo sonhar, eu organized, amo but I love planejar. dreaming. E todo aniversário eu coloco diante de Deus tudo o que aconteceu. And every birthday I E as put coisas before que the eu quero Lord pro what novo happened, ano. what I want for the new year. Todo ano novo eu sou assim. Every new year I'm like this. Até aniversário de casamento eu sou Even assim. on wedding Eu falo assim, anniversary, cara, I'm o que, like que a gente this. fez de bom, o What que a did we gente fez de do errado, good? o que, What a did we gente do pode wrong? melhorar nesse What can we próximo ano. improve in this new year? Pastor Thomas já tá preparado, já Pastor quer Thomas already Já prepared. fala, lá vem, lá vem. Mas enfim, aí eu faço esses planos e eu coloco diante do But then I Senhor. make Eu all of amo these things, I sonhar. place them before the Lord, and Mas I é love verdade, dreaming. queridos, no final das contas, But in reality, o homem sim, ele planeja, the man, yes, they mas é o Senhor stipulate, que they make dirige os plans, passos. but the Lord is the one who Quantas vezes já establishes the coloquei steps. tantas coisas So nos many meus times I've planos. placed so many things in Desculpa. my plans. Quantas vezes já coloquei tantas coisas nos meus I planos put so many things in my plans, e no final das contas Deus mudou tudo. and in the end, God changed everything. Eu provavelmente não coloquei nesse ano Fronteira Orlando. I probably didn't put in my plans Fronteira Deus foi Orlando. lá e colocou um But Fronteira God went Orlando no there meio and do He nosso put it in ano. the middle of our year. Então, mas é assim que Deus faz. But that's how He does A it. gente vai We planejando, plan, mas a verdade é que quando a gente tem uma vida de but the entrega ao truth is that when Senhor, we have a life of a gente surrender fala, to the Lord, Senhor, se o Senhor quiser fazer we dessa say, forma, God, if you want to que do it seja this feita a way, sua may vontade, your will be done. porque eu confio que o Senhor não vai Because estragar I meu trust prato. that you will not Estragar meu prato, That you're not estragar gonna minha ruin my vida. dish. Eu confio que o Senhor não vai, I Senhor trust Deus, fazer algo ruim com o meu that you're coração. not going to do something bad Eu with my confio heart. que o Senhor não vai fazer algo ruim com o meu I futuro. trust that you're not going to do anything wrong Porque with my mais do future. que eu acho que sei, Because more than me thinking o that I Senhor know, com certeza sabe o que é melhor you para certainly know mim. what is best for me. Mas a gente está disposto a entregar o nosso futuro ao But Senhor are we também? willing to surrender our Ou future nós to somos Him? aquelas pessoas que querem estar sempre no controle Or de are we tudo those people who want to always be in e control tem of dificuldade things? até de entregar o controle Who ao have a Senhor? hard time surrendering
surrendering control eu to the tentei dessa Lord, forma, sabe? I tried this way. Eu tentei fazer aquilo que a Bíblia diz. I tried doing what the Bible says. Eu tentei, sabe, me guardar. I tried to save myself. Eu tentei fazer aquilo que o pastor estava pregando. I tried to do what pastor was Mas no preaching. final das contas não deu certo. But in the end, it Tá didn't work. demorando muito. It's taking too Não long. faz It sentido. doesn't make sense. Então eu vou tentar aqui fazer um So atalho. I'm going to try to take a Vou tentar shortcut fazer da minha here. jeito. I'm going to try to do Vou it my tentar fazer way. da minha I'm forma. going to try to do it in my plans Porque talvez funcione. because maybe it works. E aí a gente quer arranjar um atalho. And then we want to find a shortcut. Mas a vida de entrega é uma vida But a fiel. life of surrender is É a aquela life of pessoa que fala, faithfulness. Senhor, por mais que eu não It's entenda, that person who says, Lord, even if I don't por understand mais que it, demore, even if it takes too por long, mais que seja difícil, even if it's eu difficult, permaneço porque o I Senhor remain disse, seja because you feita said, may conforme a your tua will palavra. be done. Tiago 4, 13 e 15 diz assim: Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it's the Lord's will, we will live and do this or that. Viver a vida com foco em fazer a vontade de Deus é Living muito a life diferente focused on doing God's will de viver uma vida fazendo a nossa própria is vontade. different from doing a life according to our own Quando will. você entende o propósito maior de Deus, When you understand the greater purpose of God, até o jeito de você olhar para o mundo, even para the as way you coisas à see sua the volta fica world, the things diferente. around you, they get different. Você não sai do trabalho quando se Deus não dirige. You don't leave your job if God doesn't direct Você you não to. cria os seus filhos You fora do don't caminho raise do your Senhor. children outside of Porque the você path of sabe the o que Deus Lord tem para because eles. you know what God has for them. Você ora antes de sair. You pray before you leave. Você ora antes de entrar. You pray before you walk Você in. ora antes de dizer sim. You pray before saying Você yes. ora antes de dizer You pray não. before saying no. Você ora quando está You pray difícil. when it's difficult. Você ora quando está You pray fácil. when it's easy. Você ora o tempo You inteiro. pray all the Porque você time. fala, Senhor, da onde que eu vou Because you agora? say, Lord, where am I O going que o to Senhor now? quer para mim What do agora? you want for me now? Entregar significa colocar nas mãos de Surrendering means Deus. placing it under God's hand. Tirar das nossas Taking mãos. out of our hands. Tirar das nossas mãos o domínio. Taking out of our hands E the a confiança control exagerada que muitas vezes a gente and tem. the overly exaggerated trust that we Achando have. que nós sabemos fazer. Thinking that we know how to Achando do que a it. vida é nossa. Thinking that life Que a is gente faz as ours. escolhas que a gente Thinking that we make quiser. the choices that E we se a want. gente quer viver uma vida entregue ao And if we Senhor, want to live a life a of gente surrender precisa to the tirar Lord, isso da nossa we need to cabeça. take this out of Porque our a nossa minds. vida não é nossa. Because our lives A are nossa not casa ours. não é Our nossa. homes are not As coisas que a ours. gente tem não são The things we have, nossas. they are not Elas ours. são do They Senhor. belong to E the pela Lord. misericórdia e And by graça His mercy dele, and His Ele tem grace, nos concedido. He has been given them. Mas a verdade, queridos, que a But the nossa truth vida não é is that nossa. our E eu lives don't sei belong to que us. essa é uma palavra que muitas pessoas não And I know gostam. this is a word that many people Ainda don't mais like, quem gosta de controlar. especially people who are like Mas controlling é a things. verdade But bíblica. it's a biblical truth. Nós entregamos ao We Senhor. surrender to the Lord. Quem não nega a si mesmo não tem como ser discípulo Those who de don't Jesus Cristo. deny themselves cannot be Jesus' A vida que a disciples. gente vive The life we live precisa ser de acordo com a needs vontade to be de according to the Deus. will of God. Ou a gente entrega We tudo, either surrender everything, porque se a gente entrega as sobras, because if we just give não him the faz scraps, it diferença. doesn't make a difference. Não faz diferença. It doesn't make a difference. Eliseu, ele entendeu isso. Elisha understood this. Ele entregou tudo quando He ele recebeu o seu surrendered propósito. everything when he received his Quando a gente purpose. tem ali Elias colocando a capa diante, no topo, como é que fala? No Nas top? costas. Nas costas de Eliseu, When Elijah comes and places his que cloak on fala Elisha, exatamente dessa passagem, chamando Eliseu para ser o and he próximo represents profeta. the passing of inviting Elisha to be the next A prophet. gente tem em 1 Reis 19, 21, exatamente o que Eliseu In fez. 1 Kings, we see exactly what Elisha did. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Eliseu estava esperando. Elisha A was partir do waiting. momento que ele recebeu o sim From do the Senhor, moment that he received the Lord's yes, a partir do momento que ele entendeu o que from o the Senhor moment that queria he fazer na vida understood what the dele, Lord wanted to do in his ele life, foi lá, ele queimou tudo he do went trabalho and he antigo. burned everything from his old Tudo job. da vida antiga. Everything from his old Fala que ele life. foi lá, despediu dos It seus says that he pais, said goodbye to his e ele parents, foi e seguiu and he Elias. went and followed Eliseu Elisha. deixou tudo para trás. Elisha left Porque ele everything sabia behind o que Deus queria fazer na vida because he dele. knew what God wanted to do in his E a life. verdade é, será que a gente queimaria esse equipamento
equipamento? And the truth is, would we burn all our Ou será que nós equipment? somos o tipo de pessoa que sempre fica olhando para Or trás? are we the type of people who are always Deus looking até back? quer que eu vá. God even wants Mas me aí to você go. fica, ai, mas era tão bom ali. But then you say, but it was so good back E there. a gente sempre fica tentando achar, será que Deus me quer aqui And mesmo? we're always trying to think, E you know, será does que God Deus... want me E a here? gente fica tentando achar alguma coisa And porque we a gente try sempre to quer find novidade. something because we always want Queridos, something existe new. uma hora certa There da is a gente right agir. time for us to Eliseu move. esperou Elisha quando ele waited recebeu o sim do when he Senhor, received the quando ele yes recebeu a from the direção Lord. When diretamente de Deus. received the direct Foi order from the quando Lord. ele agiu. That is when he moved. Ou a gente fica inquieto We e a gente either se stay- enfia onde não tem que ir, We either stay trouble and we don't know where to go, ou a gente espera a direção do or Senhor. we wait Porque for the Lord's entrega guidance. também Because significa surrendering espera. also means A waiting. gente não vive da nossa forma. We don't live our way. A gente não fica tentando achar We Deus don't nos try lugares. to find God in the A gente pergunta, places. Senhor, aonde o Senhor quer que We eu ask, vá? Lord, where do you want E me a to gente go? pede a direção de Deus. And then we ask for his guidance. Qual é o tamanho da entrega que a gente realmente está disposto a fazer? Well, how big is the surrendering that we are willing to give? Ao mesmo tempo que a gente vê na Bíblia que muitos entregaram as suas vidas, At the same time that we see that many people surrender their lives, nós encontramos também aqueles que não conseguiram dar nada, we also find those who didn't give ou que anything, deram uma parte. or who gave just a part. A gente tem um jovem rico We em have the Marcos young 10 rich man in Mark que 10 vira para Jesus e fala como é que eu posso, who turns to Jesus como é que eu posso alcançar a vida and eterna. he asks, how can I inherit the kingdom of E aí God? Jesus vai falar para ele dos mandamentos. And then Jesus tells him about the E ele vira commandments. para Jesus e fala, eu já obedeço desde a minha He turns to juventude. Jesus and says, I've been obedient since Eu não vou ler my aqui por since my questão de youth. tempo, I'm mas not a going to gente read here conhece a because of história. time, but we know the story. E aí Jesus vira para ele e fala, bom, então já que você já faz tudo isso, Jesus turns to him and says, well, since you do everything vende tudo already, que você tem e me siga. sell everything you have and follow E me. a Bíblia é muito clara que esse jovem ele saiu And triste. the Bible says very clear that this young man left A Bíblia sad. diz que ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. He was sad because he had many riches. Então ele não conseguiu entregar. He couldn't surrender. A verdade é que ele não entregou nem o domínio do seu The truth coração. is that he didn't even give up the surrender, Não era the surrender sobre of his dinheiro, heart. It was not about Mas era money. sobre qual é a sua prioridade. It was about what was his priority. Ele falava que ele obedecia os He would mandamentos. say that he would obey the Mas quando Jesus commandments. pediu algo, But when Jesus asked ele não something, conseguiu dar. he couldn't give. A entrega de Jesus exige renúncia. A entrega para Deus exige renúncia. Surrendering things to God demands Renúncia renouncing de tudo aquilo que impede a gente a seguir a of Cristo. everything that prevents us from following A gente vai ver God. Ananias e Safira. We're going to see Ananias and Sapphira. Eles também, eles não deram tudo que era falado para dar e eles esconderam, eles mentiram. They didn't give everything that they said that they were going to give, and they lied Eles and they hid. fingiram que tinham entregue tudo, They pretended that they had given mas eles everything, mentiram para o Espírito but they Santo. lied to the Holy Spirit. E a verdade é que Deus não aceita And the aparência, truth queridos. is that God, He doesn't accept E a appearances. entrega parcial, ela também não é uma Partial entrega total de surrender is verdadeira. not true surrender. Eu não sei quanto você tem entregue ao I Senhor. don't know how much you have been Eu surrendering não to sei the como é que Lord. você tem vivido a sua I vida don't know com how you Deus. have been living your life A with gente pode ter God. uma ideia, We may have an mas a idea, verdade é que não tem como a gente saber. but the truth is that it's impossible for us to know. Mas você sabe quanto você tem entregue ao But you know Senhor. how much you have been surrendering to the A Lord. aparência ela é enganosa, Appearances, they mas a Bíblia fool. fala que Deus ele sonda os But the Bible corações. says that the Lord searches our hearts. Esse jovem rico parecia estar tudo sob This controle. young rich man seemed to have everything under Mas Jesus control. sabia exatamente But onde estava a Jesus sua knew prioridade no seu where his coração. priority was. Jesus sabe o que tem sido a sua Jesus prioridade. knows what our priorities Jesus are. sabe se você tem entregue tudo Jesus adiante knows if you dele. have been surrendering everything Jesus before sabe Him. se você tem vivido essa vida Jesus knows if you have been living this como life se não fosse sua, como se fosse as if dele it was ou not não. His or if it was not Jesus yours. sabe se você tem entregue a sua vida a ele ou não. Jesus knows if you have been surrendering your life to Him or Jesus not. sabe o que você pensa antes de tomar Jesus uma knows decisão. what you think before you make a decision. Jesus sabe se você até pensa nele durante o Jesus dia. knows whether you even think about Him Você throughout the pensa day. sobre Jesus Do you durante o seu dia think about corrido? Christ during the day? Ele é a primeira pessoa que você pensa ao acordar? Is He the first to think of when A you última wake up? pessoa que você pensa ao dormir? The last to think of when you go to Você tem bed? pensado no Have you Senhor? been thinking about Você the tem Lord? respirado a Have you vontade been de Deus? breathing according to Você His will? tem é como se fosse um desejo do seu coração, na It's sua as if alma, it's de a fazer aquilo que o desire Senhor quer que in você your heart faça, to do what God wants you to do. independentemente das coisas desse Regardless of mundo. the things of this world, A entrega precisa The ser surrender needs to completa. be complete. Não existe entrega parcial there is diante no do Senhor. partial surrender before E the eu queria Lord. falar para vocês que tudo bem se entregar um pouquinho, And I would love to tell you it's fine if you just já é o surrender a little bit suficiente, to Him. Deus That's pode fazer o enough. resto. God can do the rest. Mas a Bíblia é muito clara. But the Bible is very Tem que clear. negar a si mesmo. have to deny Tem que entregar o velho eu. You have to Tem que deny the matar o old self. velho You have eu. to kill the old self. Tem que entregar e a entrega precisa ser You have to surrender and completa it needs to diante be do complete Senhor. before the A gente Lord. não pode se enganar. We cannot fool Tem ourselves. tanta gente que está vivendo uma vida de So entrega many people are parcial. living a life of partial surrender. Tanta gente confortável. So many people who are comfortable. Achando que tem óleo pra caramba, que Thinking não that tem they have problema. plenty of oil, that there's no Achando que no problem. final Deus vai prover o óleo. That in the end God will provide Mas the aí o oil. noivo vai chegar. But then the bridegroom will E get there. aquelas que não estiverem And preparadas, those who are not prepared, elas não vão entrar. they will
not go Aqueles in. que estão tendo uma vida de entrega parcial, Those who are having queridos, a life of não partial estão vivendo tudo surrender, aquilo que Deus tem they're para not eles. living everything that God Nós has for precisamos them. tomar cuidado. We need to be careful. A Bíblia é clara. The Bible is Negue-se clear. a si mesmo. Deny yourself. Entregue-se diante do Surrender Senhor. yourself before Não the estou falando Lord. que a gente vai acertar o tempo I'm inteiro. not saying that we're going to get it right all Mas the é diferente a time. gente viver uma vida que a gente não But prioriza it's o different Senhor. from living a life where we don't E prioritize uma vida Him. que muitas vezes a gente pode até In a errar. life where many times we may even Mas commit o a Senhor ainda mistake, continua sendo a nossa but the prioridade. Lord is still our E a gente pede priority. ajuda dele And para a we gente ask Him acertar. for help in order A for gente us to pede get it perdão ao right. Senhor. We ask for forgiveness. Porque mais importante que qualquer outra coisa nessa Because vida more important than anything in é a this gente life agradar a is Deus. pleasing God. Quando você erra, When você you make a mistake, pensa em Deus? Do you even think about Ou God? já é algo tão da rotina que Or is você it nem something pensa mais? so normal for you that you don't even think Nós about precisamos it parar para anymore? pensar nisso. We have to stop and think Quando a about gente this. peca, a gente não está pecando, a When gente we não está sin, errando. A gente está errando talvez com as pessoas à nossa We might volta, be sinning dependendo do against those pecado. around us depending on the sin. Mas mais importante que isso, a gente está pecando But contra above that, nosso we are maior sinning amor. against our greatest A pessoa love. que a gente mais ama The nesse person who we mundo. love the most on Aquele the que world. mais nos The one ama. who loves A us the gente está fazendo most. isso contra o nosso We are doing this Deus. against Aquele our que quando God. todo mundo vai embora, The one who, when é everyone o único leaves, que fica. He's the only É o one who único que pode stays. perdoar. He's the only one who Quando can a gente forgive. peca, When quando we a gente sin, faz When we do conscientemente things aquilo consciously, que Deus não se agrada, when we consciously do nós what God estamos is not fazendo pleased algo with, contra a pessoa we que are precisa doing ser something a pessoa que mais nós amamos na nossa against the vida. person who we love the most in this Mas life. quando a gente peca, a gente pensa nisso. But when we sin, do we think Ou a about gente it? continua fazendo porque é mais Or do we confortável. keep on doing it because it's more A gente tem comfortable? um exemplo na Bíblia, em 1 Samuel In 15, 1 Samuel 15, we have the example do rei Saul, e eu já of estou King terminando. Saul, and I'm wrapping up. Deus fala para Saul ir lá e matar completamente os God amalequitas. tells Saul to eliminate the Mas aí Amalekites. Saul vai lá e ele retém o melhor do rebanho, o But melhor Saul, das coisas. He retains the best of the cattle and Eles the best of the vencem a batalha, spoils. mas no final das contas eles retêm um monte de They coisa dos win the battle, amalequitas. but in the end, they keep the spoils. E aí a Bíblia deixa muito claro que Deus ele olhou para aquilo e ele And se the Bible arrependeu makes de ter it clear feito Saul. that God looks at Saul and he regrets making Saul Samuel, a king. Bíblia fala que Samuel ficou The revoltado. Bible says that Samuel was angry, E aí Samuel foi encontrar com Saul. and then Samuel goes to meet with Saul. Saul ele tava ofertando ao Senhor. Saul was offering to the Lord. E aí quando Samuel vai conversar com And Saul, when Samuel goes talk to Saul, Saul fala para Samuel: "Mas eu obedeci o Saul Senhor. tells Samuel, but I obey the Eu Lord. cumpri a missão que o Senhor me deu. I did what the Lord told me to do. Eu trouxe o rei dos I Amalequitas. brought the king of the Amalekites. Eu separei os Amalequitas para a destruição. I consecrated the Amalekites for Os destruction. soldados eles tomaram algumas ovelhas, The algumas soldiers, they coisas. kept some sheep, some Mas stuff, é só pra gente ofertar ao Senhor. but it's just so that we could offer to the Lord. Mas a ordem de Deus foi muito But clara. the order of the Não Lord was very retenha clear. nada. Don't keep E aí anything. Samuel vira para Saul e fala: And then Samuel turns to Saul and acaso says, o Senhor tem prazer em holocaustos is e God em pleased sacrifícios? with offerings? Melhor do que sacrificar era It's obedecer. better to obey E than to depois daquilo a gente vai ver sacrifice. a queda de Saul. And after that, we see the Porque fall Samuel of está King virando para Saul. Saul: Saul, você não Samuel fez was aquilo que looking Deus at falou para Saul você and fazer. saying, listen, you're not doing what God told Você you to fez do. do seu You jeito. did it your way. Aí depois Saul ainda vai virar para ele: realmente, eu fiquei com medo dos And then soldados. Saul admits, yeah, I was afraid of the Ele falou soldiers. assim: realmente eu pequei contra o He Senhor. says, yes, I sinned against the Porque eu Lord fiquei com medo dos soldados. because I was afraid of De the falar que os soldados soldiers. não podiam levar as Of coisas. saying that they could not take the Queridos, não spoils. existe entrega parcial. There is no partial Se Deus surrender. falou que é tudo. If God said that it's Mas everything, isso é bonitinho, eu quero but this is ficar. cute, I want to keep Mas it. essa amizade é de longos But this anos, eu quero friendship, ficar. I've been friends with them for many Mas years, I esse é want um to keep hábito it. difícil de eu But this is a largar. difficult habit for me to let go Senhor, of. isso aqui não tem problema. God, but this is Isso aqui é só fine. um pecadinho, It's não é just a tão little grande. sin. It's not such a big Isso aqui sin. eu vou ficar um pouquinho. I'm going to stay with this. O mais difícil eu fiz, Senhor, The mas essas hardest coisas part aqui eu I vou did, ficar. Lord, but these I'm going to E aí keep. Samuel virou para Saul e falou assim: você And não then fez o que Deus falou para você fazer. Samuel turned to Saul and said, you didn't do Uma what the vida Lord de told you entrega é uma to do. vida de obediência A life of completa. surrender is a life É uma of vida que se Deus total falou, obedience. tudo. It's if God said tudo. everything, it's Se Deus everything. falou, deixa. If God said É let it deixar go, tudo. is to let it all Se Deus go. falou, sai. If God É said para to sair leave, com tudo. is to leave with Se everything. Deus disse tudo, If God said queridos, everything, é tudo. it's É everything. isso que é uma vida de entrega. This is what a life of surrender is. Saul ofereceu um sacrifício ao Senhor, Saul offered the mas sacrifices no to the final das Lord, contas ele não fez aquilo que Deus but falou in para the ele end, he fazer. didn't do what he wanted him to do. Falar, Lucas 6:46 é muito claro. In Luke Jesus 6:46, it's diz: clear. Jesus says, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Adianta eu ficar falando Senhor, Senhor, adorar ao How Senhor, good is fazer it for me to ofertas ao say, Senhor? Lord, Lord, bring offerings
offerings and worship the se no Lord, final das contas eu não if obedeço ao in the Senhor, end I don't obey the eu Lord, não faço aquilo que o Senhor quer que eu I don't faça. do what God wants me to do. Falar Senhor, Senhor não significa que a gente Saying tem Lord, Lord doesn't um mean coração completamente that we entregue a have a Ele. heart totally surrendered to Him. A verdade é que nós precisamos entregar The truth is e that we need to confiar. surrender and trust. Abraão, ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso. Abraham gave what he had that was most precious, Aquilo que ele pediu, aquilo que o Senhor prometeu a what the ele. Lord promised him. E ele foi lá e quando Deus pediu Isaac, God asked him for Isaac, ele foi até o fim, né, da he parte went dele. all the way to the end. Mas a gente sabe que He did his Deus part. ali salvou Isaac. And we know that God spared Mas, Isaac. mas a Bíblia diz, But the em Bible Hebreus says 11, in Hebrews 17, 11:17, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God would even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the dead. Eu amo essa passagem, I love this porque passage mostra pra gente que Abraão, quando Deus because it pediu Isaac, shows us that Abraham, when God asked for fala que Isaac, pela fé, he says that by faith, Abraão foi lá. Abraham went, E deixa muito claro aqui que ele confiava tanto em Deus, and it shows that he trusted God que so Abraão much falou assim: bom, that he said, se eu matar meu filho, if I kill my son, Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos. Abraham knew that God could raise the dead. Não pode não ser o que eu queria fazer, May not have been what I wanted to pode do, não ser o que eu esperava may ter que not be fazer, what I expected for me mas to mesmo do. que tenha que ser isso, But even if this eu is what has confio to tanto em happen, Deus I trust que in eu sei God que Deus so pode much transformar isso that em I bênção. know that He can turn Eu this sei que into Deus ainda blessing. pode fazer I maravilhas know that He can nisso, still perform porque a minha wonders. vida não é minha, Because my life nem is o meu not filho é mine. meu. My son is Foi not Deus mine. que me deu o meu God filho. gave him. Foi Deus que deu Isaac. It was God who gave Então, Isaac. se Deus está pedindo So if God is que seja asking, feita a vontade may dele, His will be ele done. acordou no próximo He dia woke up the next e ele day foi até o final. and he went all the Mas a way to gente the sabe end. que Deus salvou Isaac. And we know that Era God só uma saved prova Isaac. que ele estava It passando. was just a test. Mas quando a gente pensa, gente, na entrega de But Abraão, when we stop to think about e quando a Abraham's gente pensa na surrender, entrega dessa and viúva, we think about the surrendering que in this widow's life, coração é esse? what heart is Essa this? viúva, quando ela entregou essas duas This widow moedas, who gave these two queridos, o que coins. são duas moedas? Até pra gente. What are 2 coins even for us? Mas para aquela viúva, ela estava But for that falando: widow, she was saying, Senhor, eu estou entregando tudo que eu tenho, Lord, I'm surrendering everything I porque eu have to you confio que o Senhor pode prover. because I know you can provide. Abraão estava fazendo a mesma coisa. Abraham was doing the same. Senhor, eu estou entregando o que tenho de mais precioso, Lord, I'm giving you what I have that's porque eu most sei que o precious Senhor pode because prover. I know that you Porque can eu provide. sei que o Senhor pode Because fazer. I know that you can Ana do it. pediu o seu filho ao Senhor. Hannah asked for God Mas for a quando son. Samuel foi entregue a But Ana, when Samuel was ela given to entregou Hannah, a vida de Samuel ao she Senhor. commended his life to the Lord. Ela sabia que o filho não era dela. She knew that it was not her Ela son. sabia porque ela tinha falado ao She knew Senhor: because she had told Senhor, se o the Senhor Lord, me der um filho, if you eu give vou me a entregar son, esse filho I a am ti. going to consecrate him E to ela you. faz uma vida de entrega. And she gives a life to E Samuel, surrender. ele foi muito usado por And Deus. Samuel was used by God. Queridos, entendam-se uma coisa: Understand something. o que nós entregamos nas mãos de What we Deus surrender into the hands of the Lord pode ser usado para propósitos muito can be maiores used for far greater do que os purposes nossos. than ours. O que Ana entregou a Deus, What Hannah e a surrendered gente vai to ver the o Lord. quanto Samuel foi And usado we ao can see Senhor. how Samuel was used Porque ela by God decidiu, ela falou: Senhor me because deu, she decided, she e eu said, the Lord gave him, entrego ao Senhor. so I'll E surrender aquilo him to teve the Lord. impacto na vida de tantas pessoas. And that impacted so many Às many vezes people's lives. dói pra gente entregar a nossa Sometimes vontade, it hurts for us to give mas up our will. através daquilo que a gente entrega ao Senhor, But through what we surrender to o the Senhor Lord, pode fazer maravilhas daquilo. He can do wonders out O of Senhor that. o Senhor vai fazer a vontade He dele. can do His will. Entregar é um passo de fé, é um passo de Surrendering is confiança, it's a step of trust, it's a step of love, sabendo que Deus tem o melhor para knowing nós. that He has the best for us. E para terminar, And for us to end, entrega por amor. surrender out of love. A mulher de Betânia, ela entregou tudo que ela tinha, um perfume super The woman in caro, Bethany presented to the Lord, surrendered to the Lord this expensive perfume que foi usado ali para ungir o corpo do Senhor that was antes da used sua to crucificação. anoint the body of the Lord Essa before era a His representação crucifixion. daquilo That's que ela estava what fazendo. that represented. Mas ela vai e ela entrega o perfume mais caro de But todos, she goes and she surrenders the most porque expensive ela perfume amava o Mestre. because she loved the E a Master. gente tem na Bíblia And in the o Bible, maior exemplo de entrega de amor que we há. have the greatest example of surrender. Aquela mulher, That woman que ela entregou tudo para aquele que entregou tudo por surrendered nós. everything for the one who surrendered everything for us. João 3,16, o John versículo mais famoso 3:16, da the Bíblia, most famous
verse in the É Bible. só sobre entrega. It's just about surrender. Fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crer não pereça, For God- mas tenha a vida For eterna. God so loved the world that he gave his one and only Son, so that whoever believes in him shall not perish but receive eternal Existe life. entrega maior do Is que there greatest essa. surrender than this? A gente entrega porque ele entregou We primeiro, surrender queridos. because he first A surrendered. gente dá a nossa vida porque We Jesus give deu a sua vida our por lives because he nós. surrendered his life for us. Nós, quando falamos de entrega, nós estamos falando para aquele que When se we talk entregou about por nós. surrendering, we're talking about the one who A surrendered Bíblia himself for us. fala que Deus amou o mundo The de Bible says tal that maneira. the God so loved the world. Foi uma entrega por amor. It was a surrender E out ele of entrega o love. seu único And he filho gives his only para son morrer por nós. to die for Porque era a us. única forma dele salvar a because humanidade. it was the only way for him to save, E a rescue única forma da mankind. gente poder viver a And nossa the only eternidade way com for us ele. to live eternity with him. Se Jesus se entregou por If nós, Jesus surrendered himself for us, por que temos tanta dificuldade de nos entregar a why is ele? it so difficult for us to surrender to him? Depois de tudo que Jesus fez na sua After vida. everything he did in your life, Se Jesus sentasse na If you- porta de entrada da sua vida if he sat down at the door of your life e ele ficasse observando, and he was observing, ele veria você trazendo tudo para would na he see presença you dele. bringing everything into his Ele veria presence? você trazendo tudo que você tem. Would he see you bringing him Ele veria everything você you trazendo a have? sua família. Would he see you bringing your Ele family? veria você trazendo o seu futuro. Would he see you bringing your Ele future? veria você trazendo as suas Would he vontades. see you bringing your Ele veria desires? você trazendo o seu tempo. Would he see you bringing your Se ele time? observasse, assim como ele observava If aquela he viúva. observed, just like he was observing Imagina that widow, Jesus sentadinho, imagine Jesus sitting down, olhando e observando a sua vida. looking and observing your life. Ele veria uma vida de entrega. Would he see a life of surrender? Ele compararia você com os ricos que Would he deram compare you with a the rich sobra. who gave Ou ele the compararia crumbs? você com a viúva que no final deu Or tudo would he compare o you to que that widow who in the ela end gave tinha. everything that Quero she convidar had? você a ficar de pé. I want to invite you to stand. E nessa manhã, And in nós this vamos pedir a morning, ajuda do Espírito We're going Santo to ask the Holy Spirit's help para que a gente tenha uma vida de so that entrega we can have a completa na life presença do of Senhor. complete surrender before the Lord. Que nós sejamos como essa viúva. We will be like this A gente widow. pode achar que é pouco. We may think that A gente it's pode falar, Senhor, little. eu não tenho muito para dar. We may think, Lord, I don't have a lot to Senhor, give. essa é a minha vida. This is my life. Essas são as minhas coisas. These are my things. Essa é a minha casa. This is my Esses são os house. meus planos para o meu futuro. These are my plans for the Parece que future. nem faz diferença, Lord, Senhor. it feels like it doesn't even make a Mas, difference. Senhor, é o pouco que eu tenho. But Lord, it's the little Mas that I as minhas have. duas moedinhas But my 2 coins, não são minhas. they're not mine. A vida que eu tenho The life I have, não é minha. it's not mine. A minha casa, My house, os meus filhos, my kids, meu casamento, my marriage, o meu futuro. my future. Senhor, não é meu. Lord, it's not mine. Senhor, parece que não é muito. It may not seem like a lot. Mas quando eu entrego para ti, But Senhor, when I surrender eu it all sei to que o you, Senhor é aquele que multiplica. I know you are the Eu one sei who que o Senhor é aquele que pode multiplies. fazer I know you muito are the one mais, who can do Senhor. far more. Mas, Senhor, não é meu, então But Lord, aqui it's está not na sua mine. presença. So here it is in your E presence. nessa manhã nós vamos fazer essa And in oração this diante morning do we're going to Senhor. make this prayer Por before mais the que Lord. você ache que não vale tanto, Even if you think that it's not worth para o so Senhor much, vale muito mais for do que the Lord, qualquer outra it's riqueza. worth more than any type O of wealth. coração daquela viúva valia para o Senhor muito mais The do que widow's heart qualquer quantidade de was dinheiro. worth far more than any amount of As money. moedas daquela viúva valiam muito mais para o nosso Jesus. The widow's coins, they are worth far more for Uma Jesus. vida, um coração entregue diante do Senhor A life, a heart surrendered to vale the Lord muito mais do que qualquer is riqueza nesse worth mundo. a lot more than any rich in this Feche world. seus olhos, vamos orar ao Close your eyes, Senhor. let's pray to the Lord. Senhor, estamos aqui nessa manhã Lord, here in this e morning, queremos aprender, Senhor, com essa viúva. we want to learn with this wife, Queremos with this aprender, widow. Senhor, com Abraão. We want to learn from Abraham. Queremos aprender com We Ana. want to learn from Queremos Hannah. aprender com Maria. We want to learn from Mary. Tantos, Senhor, que entregaram a vida deles a Ti. So many who surrendered their lives to Tantos, Senhor, you. que não tinham muito. So many who didn't have a lot. Provavelmente Maria nem entendeu, Senhor Mary Deus, probably didn't even porque o understand Senhor estava entregando algo why tão you were incrível, giving her Senhor, a something ela. so amazing. Senhor, mas ela permaneceu fiel. But she remained faithful. Senhor, aquela viúva, Senhor, que estava entregando tudo que ela That tinha. widow who was surrendering everything A she Bíblia had. fala que é tudo que ela tinha para The viver. Bible says that it was all she had Ah, to live. Senhor, que coração, Senhor, que ela tinha, Lord, what a Senhor. heart she had. Ah, Senhor, a gente vai para Abraão. Lord, we go to Abraham. Abraão esperou tanto por essa promessa, Abraham Senhor. waited so much for E this promise. quando o Senhor pediu, And ele when the Lord foi na asked, manhã seguinte, The Senhor, next day, porque ele sabia do seu poder, ele confiava he em went Ti. because he knew and he trusted in you. A Ana entregou aquilo que ela tinha de mais precioso. Hannah gave what was most precious. Davi também, Senhor,
entregou a sua vida nas tuas David also mãos, os seus surrendered his lives talentos. and his talents Ah, into your Senhor, nos hands. ajuda a sermos, Senhor, como esses homens e mulheres de Lord, Deus. help us to be like this man and woman Nos of God. ajuda, Senhor, a entregarmos a nossa vida cada vez mais a Help us to Ti. surrender our lives more Não to you. queremos, Senhor, ser We don't want to hipócritas. be hypocrites. Não queremos ser como o jovem rico. We don't want to be like the rich young Não man. queremos, Senhor, ser como esses ricos que traziam as We don't want ofertas to com be o que like the rich sobrava. who would bring offerings just because they had leftovers. Não queremos ser como Saul, We que don't não want to be like obedeceu Saul, who completamente. didn't obey fully. Ah, Senhor, tem misericórdia de Lord, have nós. mercy on us. Espírito Santo nos mostra Holy nessa Spirit, manhã show us in this aquilo que morning nós precisamos entregar, what Senhor. we have to surrender. Aquilo que nós precisamos abrir mão, What we have to Senhor. let go of. Não queremos viver uma vida We parcialmente don't na want Tua to live a presença. life that is partial in your Queremos viver uma vida presence. completa na Tua We want to live a presença. full life in your Queremos presence. buscar a Ti com todo o We want to nosso seek you with coração. all of our hearts. Queremos entregar a Ti todas as We want áreas to da nossa seek you. We vida. want to surrender to you all Que a areas of nossa our lives. vida, Senhor, que o Senhor seja a base e o centro That de you may tudo be que a the gente foundation and the faça. center of everything that we Pai, Senhor, do. que aonde a gente for, Lord, that que o wherever que we a go, gente fizer, that whatever we do, Senhor, que as decisões que a gente escolher, that whatever que decisions we tudo make, seja baseado na Tua that it vontade, may all Senhor. be based on your Que não will. seja, Senhor, a nossa vontade. May it not be our Que não will, sejam as nossas coisas. may not be our Mas que things, seja, Senhor, a Tua vontade. but may be your will. Porque tudo que nós temos é Because Teu. all we have is yours. Nos ajuda a viver uma vida de completa entrega. Help us to live a life of total surrender. Parece que não é muito, Senhor. It seems like it's not a Mas lot, nessa noite, nessa manhã, nós but in this entregamos, morning we Senhor. surrender to you. Entregamos as nossas We vidas. surrender our Entregamos lives. o nosso futuro. We surrender our Entregamos as future. nossas We casas. surrender our homes. Entregamos, Senhor Deus, tudo que nós We temos. surrender everything we have Porque sabemos que o Senhor é fiel e bom. because we know that you are good and you're E faithful. confiamos, Senhor. we trust. Assim como a Tua palavra diz. Just as your word Entregamos says, o nosso caminho. we surrender our ways. Confiamos em Ti. We trust in E you. sabemos que o Senhor é fiel para And we agir. know that you are faithful to Obrigada, act. Senhor, por essa manhã. Lord, thank you for this Obrigada morning. pela Tua palavra, Thank Senhor, you que for your vem. word that comes Senhor, a Tua palavra que vem assim como uma espada de dois gumes. like a double-edged sword Que separa, Senhor, a alma e o espírito e and fala penetrates conosco. between spirit and soul Que and nós speaks to carreguemos, us. Senhor, essa palavra ao longo dos May nossos we carry dias. this word throughout our days. Que a gente lembre que a gente precisa viver uma vida de May entrega we quando nós remember estivermos that we need a life of cansados. surrender when we are Quando tired, nós estivermos when we are sobrecarregados. overwhelmed, Quando a segunda-feira chegar. when Monday Quando os comes, problemas when the chegarem. problems come. Senhor, que a gente continue lembrando May we keep on que a remembering nossa vida, Senhor, pertence a Ti. our life belongs to E que you. independentemente das circunstâncias, regardless of the nós permanecemos circumstances, confiando em Ti, we'll keep on Senhor. trusting in Obrigada you. pela Sua palavra. Thank you for your Obrigada word. pela Sua Thank misericórdia. you for your mercy. Obrigada, Senhor, pela Sua graça. Thank you for your grace. Em nome de Jesus In nós Jesus' name we oramos. pray. Amém. Amen. And may the love of God our E que o Father amor de Deus, o Pai, and the grace of His Son Jesus e a graça do Christ Seu Filho Jesus Cristo, and the fellowship of the Holy e a Spirit comunhão do Espírito be Santo, with us, His e church. seja conosco a Sua In Jesus' igreja. name we pray. Em nome de Jesus nós Amen. oramos. Amém, Amém. amém. Que Deus te abençoe. Você está God convidado para o bless nosso you. Are coffee invited break. for Deus te our coffee abençoe. break. God bless you.